Bom dia, bom dia, bom dia. 7h30 da manhã, vamos que vamos, né? Eu esqueci meu óculos. Oh, fuck. Pronto. Bom dia, Portugal. 11h30 em Portugal. Perfeito. João Paulo Milese. E aí, myself. Bruna Leitão, bom dia. Estamos aguardando. Camilinha, Matheus. Todas as nossas... os nossos queridos moderadores. Bundinha, Bruzinha. Bruzinha. Comprei uma brusinha da Shopee. Da Shein. Vamos ver aqui. Vamos começar a conversar, porque começamos tarde hoje. Bom dia, Itália. Então, bom dia a todo o Brasil, bom dia Portugal, bom dia países que falam língua portuguesa, países que não falam língua portuguesa com pessoas que falam língua portuguesa. Bom dia quem fala língua inglesa não está entendendo nada. Bom dia fãs de Cristiano, bom dia fãs de Roberto Carbonari, bom dia fãs de todo mundo que eu conheço e que é melhor do que eu. Bom dia a todos vocês. Baiugo, dos Estados Unidos. Aliás, da Austrália, né, Hugo? Carol também, da Austrália. E vamos lá, vamos responder a pergunta de vocês aí. Vamos ver o que o dia nos reserva, né? Eu finalmente 80% melhor da minha pneumonia. Ontem eu estava 70, hoje 80. Esperando que amanhã esteja 90. Marília, Mônica, mora no meu coração. Mas tem gente aí do Ceará, que eu já vi. Que mais? Pelotas, também, que eu já vi. Que é uma viagem... Gente, conheçam o sul do Brasil do mesmo jeito que vocês conheçam o norte do Brasil. É sensacional. O Brasil é sensacional. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Mato Grosso. Muito bom. Só que Mato Grosso a gente toma tereré, né? Rodrigo Medeiros, qual a melhor dieta e treino para quem trabalha à noite 12x36 que você indicaria? Pois é, meu amigo, 12x36 não é fácil. Você sabe que o fato de você trabalhar 12x36 causa um grande desarranjo metabólico no que são as 12 horas que você passa à noite usando sua suprarrenal loucamente. Eu estou montando a aula do Congresso Militar que vai ter essa semana, médico militar, lá no HMASP, no hospital aqui em São Paulo. E ontem eu estava vendo, né, efeitos sobre... revendo, na verdade, né, porque sempre sai coisa nova e uma forma de agrupar determinados tipos de conhecimento. Estava vendo estudos sobre estresse populacional em relação à demanda atual. E como que a gente remodela o funcionamento do cérebro e do nosso metabolismo, tá? O cérebro, aparentemente, né, a gente fala que neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro se acomodar, isso é uma coisa até os 35 anos de idade, não é bem assim, né? O exercício físico intenso e o sono fazem com que o nosso cérebro continue a, entre aspas, desenvolver e cuidar-se, né? Só que quando você restringe sono, em algumas situações de restrição de alimentação, você começa a ter uma modificação desse tipo de remodelamento, dessa neuroplasticidade, na verdade, né? Então você tem uma alteração de amígdala, que cuida da nossa agressividade e impulsividade. Você tem uma remodelação do nosso córtex pré-frontal, que cuida da nossa capacidade de organização, de estratégia, como que a gente vai realizar nossas ações, né? A nossa
como eu diria, nossa capacidade de elaboração, nosso grande simulador, que você tem alteração do hipocampo e do córtex temporal relacionado à memória. Então não é uma coisa simples, Rodrigo. E aí a gente tem que evitar principalmente o que é uma coisa chamada alostase. Na realidade, a alostase é o estímulo que vem, mas uma sobrecarga alostática, né? Tem a carga alostática, que é o que faz a gente mudar, sobrecarga alostática, que é o que faz a gente mudar para pior, né? E se você trabalha à noite, você já entendeu que aquele percentual a mais que você ganha em relação ao período noturno, você vai gastar para cuidar da sua saúde, né? Pois é. E é isso que eu espero que você faça a partir daquilo que eu vou te falar agora. Primeiro lugar, né? Regular o que é a sua alimentação é fundamental. Isso é fundamental. E aí, a gente tem que entender que horas que você vai dormir no seu dia de descanso. E talvez o ideal seja você chegar de manhã na sua casa, descansar, acordar mais ou menos lá para o meio-dia, né? Então, não é um dia de sono que você vai dormir 8 horas, né? E fazer as suas tarefas a partir desse horário. Então, chegou em casa às 8, né? Você trabalhou até às 7. Chegou em casa umas 8, dormir pelo menos aí 4 horinhas até meio-dia. E aí, se possível, encaixar um cochilinho no meio da tarde, né? Lá depois do almoço, e um outro cochilinho no final da tarde. Ou não, ou à noite você já dorme, já emenda o dia seguinte. O horário de treino que a gente recomenda é sempre antes do trabalho. Então você vai treinar todo dia das 5 às 6 da tarde, por exemplo. Normalmente sempre para 7, né? Pelo teu esquema aqui, Rodrigo, imagine que você seja enfermeiro. Então por que você vai treinar das 5 às 7? Porque você vai estar mais desperto para o seu trabalho. Se você acordar de manhã para treinar, por exemplo, cara, você não vai acordar bem. E o dia que você trabalhar, você sair do trabalho e ir para academia, também não vai ser bom negócio. Por mais que você consiga fazer isso, teu risco de lesão ele aumenta demais da conta. Então o ideal, até para você ficar mais acordadão na hora do trabalho, das 5 às 7 da tarde, logo antes de você trabalhar, tá? E no dia que você descansa também, porque horário de treino, cara, não é um negócio que você pode ficar bagunçando aqui. Se o teu objetivo é realmente ter resultado, nós temos que pensar para você um horário fixo de treino. Exceção, final de semana, quando você tiver as suas folgas no final de semana, aí pode ser que você coloque um horário de treino de manhã, né, para facilitar a tua vida, né? Agora, durante a semana, trabalho, a dica é sempre treinar no mesmo horário e no seu caso antes de trabalhar. Alimentação. Não dá para você ficar à noite sem comer. Tá? Primeiro, porque senão você não vai segurar o tônus da sua suprarrenal, você vai produzir uma tonelada de cortisol, que vai bagunçar para muito pior a tua vida. Primeiro, porque esse cortisol ele é liberado forçadamente para te manter acordado, para te manter desperto. Só que é um nível de alerta que o teu cérebro ele começa a receber com uma certa toxicidade, ou seja, em vez de você ficar alerta, na verdade você começa a sentir ansiedade, mal-estar. Então, o que a gente usa para diminuir o que é a liberação do cortisol? Aquilo que mais é eficiente para baixar cortisol: carboidratos. Sim! Então, o que é bom ao longo da noite? Você colocar lá uma fruta, você colocar um whey protein, por exemplo, que não vai pesar para você digerir, né? Então, uma coisa de fácil absorção. Cara, em certos momentos, por exemplo, no meio da noite que você vai estar corrido, porque você não vai conseguir sentar e fazer uma refeição, né? Se eu acertei, você realmente é enfermeiro, né? Cara, você não para, não tem papo, né? Então, snack, uma pasta de amendoim, vai muito bem também com whey protein, né? Isso daí para você vai muito bem e segura o tônus da sua suprarrenal. E o que é interessante principalmente da pasta de amendoim é que ela segura apetite. Por quê? Quando você está à noite acordado, você inverte os ciclos de leptina e grelina.
Leptina é o hormônio que a gordura produz e que nosso cérebro ele sinaliza saciedade. Grelina é um hormônio que a gente produz no estômago, no fundo gástrico, e ele sinaliza para o nosso cérebro fome. E quando a gente fica sem dormir, isso inverte. Você aumenta a produção de grelina e cai a produção de leptina. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que no dia seguinte, você quer acordar de manhã, aliás, você quer chegar na sua casa e comer um filé parmegiana com fritas, macarrão, doce de abóbora e queijo cottage, né, derretido em cima. Né, aquela fome incoercível, aquela vontade de comer, necessidade de comer fast food também. Né, você fica o dia inteiro... É fisiológico, é por causa disso. Então seria muito legal você ter esse cuidado, ter essa programação, tá? Treino para você tem uma coisa importante, é vigoroso, não dá para fazer treino malinha, tá? Você tem que botar para ralar com vontade, meu. Então... Tem que ter aeróbio, lembra de acumular aí 120 minutos por semana, sem concentrar no final de semana, sem concentrar naquilo que é seu feriado. Tem que deixar isso dividido pela semana, esses 120 minutos, por favor, são importantes. E musculação, cara, trabalha bem, trabalhe força, né, mas não só força, trabalhe bastante repetição com cargas altas. Porque isso vai fazer você melhorar o que é a sua capacidade de recrutamento de gordura visceral. Já que você trabalha à noite, você também desenvolve uma facilidade maior de produzir gordura visceral. Para quem trabalha realmente à noite, não trabalha 12x36 com turnos como você, e aí, como é que faz? A visão é mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, o que tem de, sei lá, não dá pra ser, é difícil falar vantagem, né? Porque a noite não foi feita fisiologicamente pra gente trabalhar, né? Ela é um desafio fisiológico. Mas... você consegue fazer uma rotina todo dia a mesma coisa, né? E é mais fácil de você acostumar. Quando trabalha 12x36, né, o Rodrigo, é difícil de acostumar. Por quê? Porque cada dia é uma novidade. E aí a coisa fica um pouco mais complicada. Tá bom? Ótima pergunta, Rodrigo Medeiros. Eu acho que deu pra tirar dúvida de bastante gente. Mandou bem. Very good. Very good, very good, very good. Vamos ver nossos superchats que estão esperando aqui. Simas Silva. Qual o melhor... Não, gente, é muito bom. É muito bom. Cadê a cara do Simas? Isso eu tenho que mostrar para vocês o nome dele. Simas, né? Ele é da famosa família Turbando. Você conhece a família Turbando? Todo mundo tem um primo da família Turbando. Ou todo mundo quer se esforça para ser adotado por essa família. Impressionante. Merece um prêmio matinal, o Simas. Qual o melhor tratamento para escoliose no adulto? Depende, Simas, que tipo de escoliose você tem, depende do número, dos graus de deformidade que você tem, né? Porque dependendo do tipo de escoliose, é cirúrgico, né? Então, Simas, manda uma foto sua, não precisa ser turbando, né? Mas a gente vê, pede um raio-x, faz um ângulo de cobre e fala aí, feio, nós vamos ter que operar você, cabra. Um abraço aqui pro Samuel Macedo, de Cândido Mota. Jack Daniel, não treino ABCD. Se eu perco o último dia, outra semana devo manter a mesma sequência ou devo treinar a partir do EABCDE? Então, nunca, Jack Daniel, nunca pule o dia não treinado, né? Por uma questão muito simples. Se você pular o dia não treinado, o que vai acontecer com você é que você vai treinar aquele segmento cada 15 dias. Já parou para pensar?
Normalmente a gente faz isso, né? Ai, perdi o treino de sexta e, segunda-feira eu volto pro mesmo treino. Ruim, bem ruim. Ou você repõe no final de semana, né, esse treino, para você não perder, tá? Ou então você começa a semana com o treino que você perdeu. Ponto, tá? Quando eu treinava no Iara, lá em Marília, né? A gente treinava o ABC, né? E aí, sempre que tinha que perder um dia de treino, eu perdia justamente o C, né? Mas eu jogo futebol. Eu volto para casa andando. Eu corro na escola. Papo furado, tá? Daí não existe aqui. Então, Custódio, um abraço para você. Obrigado, querido. Espero em breve voltar para o Ceará. Gosto demais do Ceará. Muito mesmo. Aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Daniel Coimbra, que essa hora tá coçando o pé, né, Daniel? Seu cagão. China, bom dia, obrigado. Rodrigo Baú, um ectomorfo de 12 anos pode comer doce à vontade? Não existe comer doce à vontade, Rodrigo. Não consigo explicar pro meu filho porque isso seria um problema. Faz o seguinte. Não, vou falar uma coisa que não dá para esperar tanto tempo, né? Rodrigo, se ele tem 12 anos, uma coisa eu te falo. Ele não trabalha para comprar esses doces. Segundo, ele não vai no mercado comprar esses doces. E terceiro, ele é seu filho, né? Então você tem que exercer aquilo que é a sua autoridade sobre ele, né, amigão? Não é fácil de fazer, né? Mas educar filho nunca é fácil, eu sei, eu tenho uma de 19 e uma de 12, né? Então, em primeiro lugar, se você está comprando, pare de comprar. Segundo, se você dá dinheiro, pare de dar. E terceiro, leve numa nutricionista, né? Para ele entender que o problema não é ele comer doce à vontade agora que ele tem 12 anos, mas ele mudar o paladar dele para quando ele tiver 15, 17, 25, ele comer como se fosse 12 anos. Agora, se ele está com tanta vontade de comer doce, Rodrigo, tem que ver como é que está a alimentação nele. Daí que entra a questão da nutrição. Por quê? Porque ele está querendo muita recompensa. E aí? De onde vem essa necessidade de recompensa que ele tem? Será que é só paladar? Então, vale a pena, Rodrigão? Será que se ele tivesse bem alimentado ele queria comer doce? Ou será que ele fica com fome segurando até não ter mais como ele segurar a vontade de comer e aí ajuntar para aquilo que é a fome com a vontade de comer? Porque aí você tem vontade de comer doce, né? O teu cérebro te manda comer doce, Rodrigo. Por quê? Porque tem uma absorção rápida, né? Então, quando a gente se vê em faces a desconfortos grandes, né? Principalmente fome, o que você tem vontade de comer? Coisas de caloria alta e de rápida absorção. O doce entra nisso, né? Pode ver que aquele final da tarde... Ó, Neymar aí. E aí, Zaidan, como tá? Então, isso entra dentro daquilo que é a forma de você criar um comportamento, né, que te estimule a te jogar para dentro daquilo que é doce, né, meu? Então, vai ver isso. Em última análise até, Rodrigo, cara, será que isso não é uma resposta a estresse? Será que teu filho não está modificando o comportamento alimentar dele por uma questão de estresse, né? 12 anos tem estresse também, né? Não é só estresse que ele é submetido, mas aquilo que a cabeça dele começa a entender sobre a vida dele. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai buscar recompensa. O doce por si só, né? A gente não tem um drive específico para comer doce, mas existe uma necessidade de recompensa que muitas vezes fala muito alto na nossa cabeça, né? Lídia Stickel, que bom que você voltou, Lídia. Como vai a senhora, sua mãe? Vai bem? Tá treinando já conforme a gente tinha combinado? Né? Fala para ela que estamos aguardando-a.
Falando em restrição do sono, parei de trabalhar à noite. Muito bom. Me mudei. Consegui um emprego em horário comercial. Agora estou lutando para reorganizar minha rotina. Tava com saudades. Ô, Lídia, coração. Que anjo você. Obrigado. Obrigado por você ser essa querida. Né? Que bom que você conseguiu um emprego em horário comercial real. Vai te fazer muito bem. Tá? Aliás, até seus ovários agradecem. Então, isso é muito, muito, muito bom. Tá? China. Famosos óleos essenciais. Funciona? China não é uma área que eu estudo, cara. Eu vou ficar te devendo. Prometo procurar estudar para saber. Ah, olha só o Jake. Lembrou que tem um concurso do iBest. Tá? Eu deixei um link no meu Instagram para vocês votarem lá no iBest. Tem uma série de pessoas muito legais concorrendo. Tem pessoas que eu gosto muito. Sardinha tá no iBest. Felipe Franco tá no iBest. Né? Tem um monte de gente bacana lá que ia ser legal vocês... Se vocês dão suporte para essa parte de internet, entra lá e vota na pessoa que você mais gosta, tá? Porque com certeza para ela faz bastante diferença e é uma forma de você mostrar sua apreciação, tá bom? Fael, meu exame de sangue, a ureia bateu 72 mg. Suplementação tem algo a ver? Fael, o que tem algo a ver? É a quantidade, o tempo em jejum que você ficou, desidratação, né? Tem a ver com isso. E se você fez exercício ou não antes de fazer esse exame, né? Essas são coisas que também podem acontecer. A priori, só você teria uma ureia de 72 unidades se você tivesse tomado um whey, sei lá, 1 hora antes, mais ou menos, de você fazer essa avaliação, mas mesmo assim, não é normal. Tá? Existe uma coisa que a gente chama de variações pré-analíticas, a forma que você se preparou para o exame, né? Agora, pode ser também uma síndrome metabólica, né? Se você estiver fora do peso, né? Se você tiver com excesso de peso e se você tiver uma alimentação ruim, provavelmente essa ureia, ela significa que a sua forma metabólica, né? Que a sua função metabólica, ela não está muito legal. Não dá para julgar você por um exame só. Então, o que eu estou fazendo aqui não é um diagnóstico, eu estou fazendo aqui especulando. O que seria legal? Seria legal, como a ureia também participa do que é a provas de lesões renais, seria legal ter uma creatinina, seria legal ter uma cistatina C, né? Como ela participa daquilo que é a forma da gente avaliar desidratação, uma osmolalidade plasmática também seria interessante a gente ter isso, né? Mas a priori eu acho que você deve conversar com o seu clínico que pediu esse exame e ele vai provavelmente te perguntar em que condições que você fez esse exame. Então, para você ter um exame de ureia aí que seja certo, primeiro, você tem que ter entre 8 e 10 horas de jejum, você tem que estar hidratado, então, no período anterior você não pode ter bebido menos de 2 litros d'água, mas se você pesa aí, sei lá, uns 80, 90 quilos, é pouca água, você tem que beber o equivalente a 50 ml por quilograma de peso. E de preferência não fazer exercícios logo antes de fazer o exame, né? Senão bagunça tudo. Júlio Rosales. Um amigo passou por 9 cirurgias após diagnóstico de angiomiolipoma de gastrocnêmio. Perdeu 80% da massa da panturrilha. Alguma indicação de médico para nova análise? Novo nódulo aparecendo. Cara, angiomiolipoma na panturrilha, isso não é uma coisa muito comum, viu? Aliás, não é nada comum. Deixa eu pensar aqui. Não me vem ninguém específico em mente, Julio. Vou pensar e te falo. Pedro Bonassis, bom dia. Bom dia, Pedrão. Quanto tempo que eu não vejo? Janela de crescimento de um músculo após treiná-lo. Vai até 72 horas, Pedrão. Mas a gente tem um pico de síntese proteica, que são as 6 horas pós-treino. Então, você treinou, sei lá,
meio-dia a 1, né, até às 7 da noite, você tem um nível de metabolismo muscular aumentado, estimulado pelo que é a necessidade de recuperação. Porém, você ainda vai ter síntese proteica por conta desse treinamento, no mínimo pelas próximas 72 horas depois. Então, 3 dias depois, você ainda está fazendo músculo, né? E aí você entende que quando a gente fala, o que eu como depois de treinar? Né? Bom, depois de treinar pode ser muito tempo, né? Pode ser até 3 dias depois de treinar. Então, é uma preocupação boa, mas lembre-se que a dieta inteira faz diferença. Jayan, 40 minutos de cardio é bom? É ótimo, né? Depende da intensidade. Eu tô aqui, nossa senhora, meu ritmo cardíaco tá hoje, não quer subir. Tá 77, vixe Maria. E é o que eu tô pedalando, hein? Tique, tique, tique. Eu vou até aumentar um pouquinho a força aqui, porque se eu começar a fazer... vocês me avisam. Gisele Nunes, bom dia para você, coração. Lucas Freitas, todas as calorias são iguais? Preciso emagrecer, tenho facilidade em reduzir carbo ruim e açúcares, mas amo meu ancho suculento. Lucas, caloria é caloria, tá? Então isso é uma unidade de energia. Agora, os macronutrientes não têm metabolismos semelhantes, né? Cada macronutriente tem um metabolismo diferente. O problema do seu ancho, né, não é a proteína dele, o problema do seu ancho é a quantidade de gordura que ele tem, meu. Pois é, isso é um problema por quê? Porque é muito fácil você estourar caloria quando você consome carne vermelha gordurosa. Então você pegar, por exemplo, um filé mignon, né? E todo mundo, mas filé mignon não tem gordura. Tem sim. Toda carne que não tem a gordura aparente, ela tem a gordura entremeada na fibra muscular. Então aquele aspecto marmóreo que você vê, né, ou então a maciez da carne, né, que você tem, né, ela é justamente devido à gordura que ela apresenta. Por isso que o filé mignon é tão macio. Mas se você for comparar com um patinho, por exemplo, que tem 5% de gordura em média, 3 a 5, né? Então, você já vê uma diferença grande, tá? Se você consegue tirar carbo ruim, cara, então não come carbo ruim, né, Lucas? Não faz sentido, né? Principalmente se você está querendo fazer algum tipo de modificação na sua forma física, se você está querendo modificar o que é o seu perfil físico, tá? Agora, você não vai muito longe consumindo essa gordura de origem animal. Então aí tem algumas coisas, né? Gordura de origem animal, assim, em primeiro lugar, é mais fácil de grudar na parede da sua artéria. Olha que legal. Se a tua inflamação estiver alta, você começa a fazer ateroma. São placas de gordura por dentro das suas artérias que vão ocluir a passagem de sangue. Então, vale a pena você ficar muito atento, né, na frequência que você come a sua carne vermelha. Não só o filé, o bife de ancho, né? Qualquer carne vermelha que você for consumir, né? Cara, gordura de frango também é um demônio. Então, se você gosta daquela pelinha do frango, no good. Então, notícia ruim para você. É tão ruim quanto carne vermelha. Aí não adianta nada. Sair da carne vermelha para comer frango para fazer dieta e comer a gordura do frango que está na pele, no way. No way, no way, tá? Que mais? E em relação a calorias, né, também o inverso é verdadeiro, né? Você não vai cortar nenhum tipo de caloria de uma vez. Assim, não vou consumir gorduras, né? Tem um monte de estudos sobre dieta low fat. Qual o problema da dieta low fat? Ela tende a ser menos saciadora do que uma dieta de distribuição normal. O que tem sobre dieta high fat? Dieta high fat, você tem a densidade calórica imensa e por mais que você tenha o efeito saciador da gordura, você não tem volume consumido. Isso daí também não funciona, né? Então tudo leva a crer pra gente que o ideal é você manter equilíbrio, né? Porque
se você não tiver uma forma de você se alimentar que seja equilibrada, você vai pagar um preço para um lado ou para o outro, né? Ou você vai ficar com fome, né? Ou então você vai não ter fome, mas você vai estar hiperalimentado, você não vai conseguir fazer dieta, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de controle calórico, né? E entenda, né? Todo mundo pergunta assim, o que eu posso comer? Essa não é a pergunta que você faz quando você quer emagrecer. A pergunta é, como eu devo me alimentar? Detalhe, como eu devo me alimentar? Isso é muito diferente do que eu posso comer. Porque quando você fala eu posso comer, você está falando o quê? Olha, eu tenho intenção de exagerar alguma coisa. No que eu posso exagerar? Nada. Na verdade é essa. Você não pode exagerar, né? A via de você ter controle sobre a sua forma física, sobre o seu desempenho, é justamente você não exagerar. Esse é o ponto principal, tá? Então, dessa forma, o que você vai sentar com um nutricionista, por exemplo, para conversar com ele, como que ele vai distribuir a tua alimentação para, primeiro, oferecer para você aquilo que você precisa, porque isso é saúde. Segundo, mostrar para você como você precisa consumir aquilo, porque isso está indo na direção do seu objetivo. Quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, whatever, tá? E terceiro, uma forma que você consiga manter. E a forma que você consiga manter é uma forma saciadora, ou seja, dentro do possível, fazer com que você tenha conforto para você fazer a alimentação, né? Porque não dá, você consegue se colocar numa situação ruim aí, de passar apuro durante 2, 3 dias, né? Pode ser até que você consiga um pouco mais. Mas a questão é, a gente faz essas coisas pra gente viver assim, pra gente viver bem, né? A vida não é um campeonato de fitness que você vai, se apresenta e desce, tipo, acabou, morreu. Não funciona assim, a gente faz as coisas pra gente viver bem, né? Lucy Belly Dancer, bom dia. Marco Leardini, lhe desejo uma ótima semana. A você também, Marco. Descanso para recuperação muscular é só o sono? Não necessariamente. E é melhor treinar em um horário só? Valeu. Não também. Né? Existe uma forma de treino, Marco, que fisiculturistas americanos gostam muito, o treino AMPM. Você divide o treino em 2. Qual que é a justificativa? Você consegue aumentar a intensidade do trabalho localizado no músculo, mas você não aumenta o estresse físico para isso. Pensa que você ficar 2 horas treinando, o estresse físico geral, o estresse metabólico é muito grande. Ao passo que, se você treinar 1 hora e depois mais 1 hora, você localiza o que é o trabalho nesse músculo e você acaba tendo uma divisão desse estresse. Quem gosta muito de treino assim? Fabrício Pacholok, ele gosta bastante de treinos AMPM, quando o tocante é, por exemplo, dorsal. Tá? Então, uma das vezes que encontrei com ele na academia, ele estava treinando o Zancanelli, né, que tem um físico maravilhoso, e era dia de treino de dorsais. E o que o Zanca fazia? Ele treinava puxada de manhã e remada à tarde, ou o inverso, não lembro bem. E isso para dorsal é muito interessante porque dá para você fazer essa divisão biomecânica, né? E ajuda um treino que realmente é extenso, porque a gente tem muita musculatura no dorsal, né? Então ajuda um treino que naturalmente é extenso, ele ter uma duração um pouco mais razoável, né? E você conseguir trabalhar muito bem, né? Porque o problema é esse. Conforme o seu treino vai andando, o estresse metabólico do organismo, ele vai criando como se fosse um efeito ruim, né? Você entra em desgaste. Então, para você conseguir atingir aquele músculo, você está desgastando sua parte metabólica. Teu corpo ele entende esse desgaste como uma coisa nociva. Aí ele impede que as reações de desenvolvimento muscular, de hipertrofia, aconteçam a contento, tá? Então existe esse método, tá? Em relação ao sono, eu diria que é o mais importante para a recuperação muscular, tá? Mas, evidentemente, não é só isso. E a gente fala isso quando a gente fala, por exemplo,
Ah, eu quero treinar Muay Thai em alto rendimento todo dia e jogar tênis e fazer musculação e quero ficar com um físico gigante. Não vai acontecer, tá? Então, por mais que você faça atividades, sejam atividades de características diferentes ao longo do seu dia, né, você está fazendo uma atividade física na hora que o seu corpo está recuperando daquilo que era o estímulo da musculação. Então, a coisa tende a não acontecer tão bem assim, sabe? E, portanto, né, o descanso relativo, ou seja, o não fazer outro exercício, ele também conta como descanso. Mas é claro que tem limites. Qual é o limite? Limite, por exemplo, é trabalhador noturno. Então, se você trabalha de noite, faço live todo dia, Cris. Ou quase. Se você trabalha à noite, ficar à noite trabalhando não é uma coisa que vai te trazer uma boa capacidade de recuperação, né? Ainda que você não faça um exercício. E aí entra na questão sono. O sono seria importante para a recuperação muscular. João Paulo Milese, bom dia, benção, boa semana. Tainá com o dedo quebrado. Ô João, eu acho que a gente tem que levar a Tainá para benzer, cara, não é possível? Não é possível. Rapaz, procura nas suas coisas, tem que ter seu nome na boca de um sapo guardado aí. Alguma ex-namorada sua, cara, essa mulher não sai do hospital, uma hora problema nas tripas, agora ela chuta uma parede. O que acontece? Isso fala que eu mandei meu beijo pra ela, fala que eu mandei tudo de bom pra ela, né? Agora, né? Manda uma bênção pra Tainá. Nós vamos fazer uma oração pra Tainá, né? Pra parar de querer se rebentar. Que coisa! Que menina! Jesus amado! Lucy Belly Dancer. Por que os seus colegas são contra treino em jejum, sendo que esse é o melhor ambiente para queima de gordura e aumento da massa muscular? Porque o GH aumenta e a insulina também está sob controle. Então, Lucy, porque não é na verdade, tá? Então você está juntando uma série de coisas. Vamos lá. Treino em jejum não é o melhor ambiente para queima de gordura. Por quê? Porque você precisa de carboidrato para ativar o que é a beta-oxidação. Então o jejum ele não é bom para queima de gordura. O jejum, aliás, dependendo do tempo que você está em jejum, ele faz você ativar a sua suprarrenal. E aí a sua suprarrenal começa a liberar cortisol. E isso que você falou em relação à insulina e GH está errado. Você aumenta o cortisol, seu GH cai, sua insulina sobe. Então, isso é uma das coisas mais importantes para você saber em relação ao jejum. O jejum não é um ambiente anabólico, tá? O jejum é um ambiente catabólico. Segunda coisa, o GH que você aumenta quando você faz exercício, ele não é um GH pró-anabólico, ele é um GH pró-metabólico. O que é isso? Ele não vai funcionar lá para você ter músculo, né? Até porque o GH ele funciona em tecido conectivo, né? Ele funciona em colágeno tipo 1 e tipo 2, não músculo, né? Por isso que a gente entende, né, se vocês forem ver qualquer publicação de medicina esportiva, que o GH é um anabolizante ruim, né? O que ele faz é que ele não deixa o sujeito se rasgar, mas ele não dá músculo a mais. Se você vai gastar dinheiro com GH, achando que titio tá falando groselha, vai lá, gasta mesmo, vende o carro para comprar GH, aí depois você me conta. Né? Vai ficar com a pele bonita, os cabelos bonitos, né? Mas músculo mesmo não vem, né? Esse GH que você produz fisiologicamente, Lucy, ele é para liberar triacilglicerol, né, ou triglicérides no seu sangue para você ter controle glicêmico, né? Então, quando você treina, você tende a corrigir que é a sua glicemia. Então, primeiro você libera a catecolamina, que faz você liberar glicogênio, depois você libera GH, que libera triglicérides, e por último, se você continua nesse estímulo, você libera cortisol, e aí ele encerra a brincadeira e você acaba ficando em superávit energético porque você cria uma resistência à insulina. E aí funciona como se fosse um superávit energético sem ser. É que nem pegar dinheiro emprestado. Não é teu, mas funciona. Então, faz o seguinte, Lucy, você vai entender isso daí,
né? Se você quiser, eu tenho um curso, né? Tá no app Muse, o aplicativo Muse. Assiste lá, tem uma porrada de aula, você vai entender justamente isso daqui. Você tem alguns erros conceituais que são graves. Por que graves? Porque eles vão fazer você treinar de um jeito que você vai, inclusive, perder a massa muscular que você tem. Se você, né, é uma mocinha que dança do ventre, né, você pode diminuir o que é a tua exuberância física necessária para a tua atividade. Tá bom? Então, assiste lá o curso, tá? Se você... É mais fácil do que ler o livro, tá lá tudo mastigadinho para você. É o App Muse. Tem no meu Instagram, só clicar lá o botãozinho que você se inscreve e assiste. Tem 60 aulas, tem aula pra caceta. E esse ano a gente vai fazer mais ainda. Carol, bom dia. Lucas Tadeu. O polêmico pré-treino direto na boca, com água, obviamente, realmente faz mal. Lucas, cara, eu acho que é um exagero, sabia? Eu já tomei pré-treino direto na boca, assim, nada de diferente, cara. Sei lá. O povo quer botar nome, criar problema nas coisas. Ah, cara, que paciência, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eles estão fazendo supositório de pré-treino. Que horror. Carol, um dia. Muito cansaço pós-treino de perna. O que pode ser? Pode ser que seu treino esteja ótimo, Carol. Provavelmente isso. Muzi, o que acha da dieta do Dr. Pierre Ducan? Como qualquer dieta, né, pronta, sistemática, né, ela tem as suas limitações. Então você pega uma série de formas de dieta do Mediterrâneo, dieta de Ducan. Você pode pegar, por exemplo, formas alimentares de não dieta, né, que nem jejum, né. Isso eu não acredito que se aplique, né? Porque o que é o ideal? O ideal é você ter uma coisa desenhada para você, né? Então jamais já olhe uma dieta assim, né, pré-moldada ou um sistema de dieta e ache que aquilo é a resolução dos seus problemas. Não é, né? O que acontece é que muita gente não tem regra nenhuma para se alimentar e quando coloca qualquer regra, acaba funcionando. Por quê? Porque ela não tinha regra nenhuma, quando você coloca alguma, ela melhora. Mas entenda, isso não necessariamente vai te trazer para o que é a melhor forma que teu organismo ele aceita aquele estímulo. João Pedro Guimarães, tenho 30 anos e tomo dutasterida para tratamento de calvície. O que acha isso em relação à musculação ou saúde? Um abraço de Genebra, Suíça. João, eu nunca usaria uma droga que tem ação hormonal sem saber qual o comprometimento que essa droga faz no meu organismo. Então, a dutasterida, ela é um inibidor de enzima conversora da testosterona, né? Então, ela inibe que você converta em DHT. Eu acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, você vai usar uma droga que faz isso? Qual que é a tua quantidade de testosterona, SHBG, DHT, estradiol prévio? Isso é uma coisa importante saber, tá? Depois que você está tomando a droga, de novo para você avaliar isso, né? Então, isso é a forma que eu acho que é razoável trabalhar, senão você vai ficar com coisa na cabeça. Mesmo que você faça seu exame agora, vamos supor que dê uma testosterona baixa e dê uma inibição por causa de estradiol. Porque às vezes inibidores de 5-alfa-redutase fazem isso, né? Aumenta o seu estradiol, isso faz uma inibição hipotalâmica, tá? Não dá para jurar por Deus que isso daí não era assim antes de você tomar, né? Então carecia de você ter exames anteriores. Agora, faça exames agora, né? Veja como é que tá a tua saúde, avalie como é que tá a sua função hormonal, né? Tem certos limites onde talvez você ficar cabeludo não valha tanto a pena assim, né? São trocas caras que a gente acaba fazendo por coisas que estão literalmente somente dentro daquilo que é o nosso senso de estética e não de função, tá? Faz o exame, irmão, tá? Testosterona total, livre, SHBG, estradiol, LH, FSH e DHT. E dá uma olhada. Lídia Estíquio.
Dona Véia Verão tá aposentada agora e não tá treinando. Ué, mas se ela tá aposentada agora que dá pra ela treinar, né, Lídia? Enche o saco dela. Lomar, THC pós-treino, o que você acha? Eu acho ruim, né? É isso que eu acho. Maconha não resolve nada, né? Pelo contrário, você quer descobrir alguma coisa, uma forçação de barra que fale para você que usar qualquer droga entorpecente, né, possa ser útil, você não vai encontrar aquilo, Omar. Então, não, tenho certeza, né? Faça isso não, meu irmão. Faça isso não. O pior das pessoas não é aquelas que fazem, né, tipo, eu faço isso porque eu gosto. São aquelas que criam uma história para fazer. Não, porque aí aumenta a fome. Papo furado, papo furado, papo furado. Ai, e eu já escutei tanto papo furado na minha vida, irmão. Fuma essa porcaria não, vai. Fred Monteiro. Tem 1,76 m. Com 157 quilos, vida totalmente sedentária, sou carreteiro, mas motivado a mudar de vida, começando pela alimentação e caminhada. Ainda não consigo correr. Dica para melhorar a caminhada e ter melhor resultado. Fred, caminhada é uma coisa que você vai melhorando conforme você vai fazendo, tá? Mas assim, se você é carreteiro, então a gente tem que otimizar o seu tempo, né? O problema é que você está viajando, eu não sei quanto tempo demora uma viagem sua, mas provavelmente uma viagem sua, se você fizer grandes distâncias, 10 dias, 12 dias, né, fica difícil achar uma academia. Então a gente tem que pensar em formas que você treina, que você independa de peso. Então, elástico, né, exercícios com o peso do corpo, né, e aí vale a pena, né, como o teu caso é muito particular, você contratar um profissional de educação física para passar um treino para você escrever, para você fazer. Tá? Então, quando você estiver em casa, quando você estiver em viagem. Segunda coisa, o que eu preciso de Vossa Excelência? É controlar a sua alimentação. Emagrecer, Fred, é alimentação, meu amigo. Tá? E, assim, eu sempre viajei muito minha vida. Né? Minha mãe morava em Marília, meu pai morava em São Paulo, eu tinha... desde os meus, 6, 7 anos, eu fazia Marília-São Paulo de busão ou de carro. Né? E que eu posso te falar, pelo menos nesse trajeto, não tinha coisa muito light para comer não quando você parava no posto. Era bastante massa, bastante salgado, né? Com massa, né? Bastante carne gordurosa, restaurante de costela. Né? Então não é fácil você ter um controle alimentar assim. E outra, você está dirigindo, né? Você não vai conseguir ficar parando a cada 3 horas a sua carreta para você comer alguma coisa. Então tem que ter coisas que você consegue dirigindo e se alimentando. É um desafio interessante que você tem pela frente, mas cara, é completamente possível de ser feito. A questão é, você vai ter que parar num profissional para desenvolver isso, e você vai ter que ter boa vontade, porque você vai ter que carregar comida com você, já que não dá para contar com o que tem nas churrascarias na beira da estrada, nos postos na beira da estrada, né? Você vai ter que carregar a sua comida. Então pode ser que você carregue uma mala, que é uma mala de comida e não de roupa, né? A caminhada, fica tranquilo, conforme você conseguir fazendo, você vai aumentar, isso daí não tem problema nenhum. Mas de verdade, não acho que a caminhada é o melhor para você. Eu acho que o melhor para você faz a sua musculaçãozinha quando você estiver em casa, tá? E claro, quando você estiver viajando, e aí você se adapta com elástico, com alguma coisa assim. Então quando você for parar para descansar, ou então quando você acordar e for começar seu dia, né, começa seu dia despertando. Toma um cafezão, né, um café preto normal, e faz uma sessão de exercício, 20, 30 minutos, com elástico, com peso do corpo. Cara, vai dar bom, tá? Tenho certeza absoluta. E um dia que você estiver por São Paulo, um dia que você estiver aqui pela Água Branca, me chama, vamos dar um rolê nessa carreta aí. Pode ser? Rola umas aulas de direção? Cara, o Edu Bardu, que é um amigo meu vizinho, e ele tem caminhão, né? Aí uma vez ele comprou um caminhão novo
para a empresa dele. Puta, ele deixou parado aqui na frente. Cara do céu. Aí eu já fiquei louco, né? Eu fiz os meninos da portaria ligar para ele. Falei, ô, vamos dar uma volta nesse caminhão aí, Edu. E aí ele, tá bom, vamos. Cara, que legal. Que legal. A gente sempre tem um fascínio, né? Eu, quando era criança, eu tinha um fascínio por caminhão, mecânica. Dá pra vocês imaginar o quanto que eu falo de carro, né? E pra mim tem um significado muito especial. O Edu me levou pra dirigir o caminhão dele. Cara, sei lá, é uma sensação que eu não consigo descrever pra vocês. Parece que você tá dirigindo um prédio. Muito maneiro. Beleza, então, Fred. Passou aqui perto da Água Branca, dá um toque que quero dar um rolê aí. Vamos puxar uma carreta aí. Ah, moleque. Lucas Silva. Meu pré-treino de hoje foi um shake de whey com termogênico e 5 gramas de creatina. Faz mal de tudo uma vez? Mal não faz, Lucas, mas tem coisa que você não vai aproveitar. Essas 5 gramas de creatina, por exemplo, antes do treino, não faz o menor sentido, né? Porque ela transporta melhor se você tiver insulina. Então isso é uma coisa que você vai fazer pós-treino, né? A creatina ela entra pós-treino e depois que você fez a refeição. Então faz seu treino, come e toma creatina. Essa é a melhor ordem em relação a timing. Você misturar whey com termogênico, não sei, é uma coisa que... Bom, o termogênico ele vai acabar sendo absorvido um pouco mais lento, né? Porque o whey ele dá uma travada na velocidade de absorção. Pode ser que seja positivo, que você não vai ter aquele kick do termogênico, então pode ser que seja uma coisa confortável. Não vejo nada ruim por conta disso, né? É uma escolha. Agora só creatina, joga depois do treino. Fernanda Bonanati. Musculatura ganhando volume, mas a rigidez esperada. Mas não a rigidez esperada. Dieta em dia, sono também, erro no treino. Não, Fefe, calma, paciência, coração. O que você quer é tônus, né? Dieta em dia tá bem, sono também. É calma, né? Calma, Fefe, calma. Quantos anos você tem, Fernando? Porque isso também pode influir um pouquinho, tá? Se você tiver mais de 30 e nunca treinou, pode ser que o tônus demore um pouquinho para chegar. Se você tiver menos de 30, né, você até aguenta fazer um aumento na frequência de treino, tá? E pode ser que seja uma coisa que seja adequada aí para você, pode ser que seja uma coisa que encaixe, tá? Mas é muito complicado falar sobre rigidez esperada, né? Porque a gente fala de expectativa, né, Fernando? E expectativa nem sempre se realiza, né, irmão? Então, precisa ver qual que é a tua expectativa, precisa ver qual que é o seu percentual de gordura, né? Porque também aquela sensação de rigidez, né? Aquele roundness, aquela sensação de densidade, né? É uma coisa que vem só quando você está com um percentual de gordura um pouco mais baixo, tá bom? Lucas Melo fez uma cirurgia de cálculo renal semana passada e está em recuperação. Posso voltar a treinar? Tomar whey? Creatina normalmente? Cara, whey e creatina não tem nada a ver com calculose renal, tá? Agora, se você pode voltar a treinar, tem que ver com o teu cirurgião e avaliar risco de sangramento, tá? O problema de você treinar logo depois de ser operado é ter sangramento, tá? É ele que te libera. Paulo Capelas, melhor técnica para recuperar de uma rotura parcial do tendão braquial do bíceps. Um abraço de Lisboa. Ô Paulo, um abraço para Lisboa. Vou voltar para Lisboa em outubro, tá? Se não me engano, dia 10 de outubro eu tô em Lisboa. Lisboa ou Porto? Agora eu não sei. Eu vou confirmar, tá? Eu acho que você falou bíceps, talvez seja bíceps braquial, né? Então, técnica, Paulo, é repouso. Você tem aí 6 semanas, pelo menos, de cicatrização, tá? Uma rotura parcial, talvez não valha a pena a gente operar. Tem que ver a posição que foi, tem que ver se foi miotendínea, tendinosa, se foi só muscular, né? Mas a priori, se você não vai operar, se você vai esperar, são pelo menos 6 semanas de repouso, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer esse ajuste. José Barbosa Júnior, me pergunto onde você está.
que a moeda chama Arts. Jesus amado, essa eu não conhecia. Érica de Ferreira, bom dia. Bom dia, bom dia. Queridos, 8h24, né? Também a gente começou mais tarde hoje, culpa minha. 56 minutos, meu ritmo cardíaco hoje não subiu, 77. E eu tô suado e tô tomando café. Tá brabo, hein? Ontem acabei que eu não treinei perna, coisa nenhuma, eu treinei um dorsal com peitoral. Por quê? Porque tinha tempo, né? Então eu falei, cara, você quer saber? Vou treinar dorsal com peitoral no domingo e aí segunda-feira eu treino Bom Dia Clotilde. E aí hoje eu vou treinar, se ontem foi dorsal com peitoral, hoje é posterior de coxa, um dos meus favoritos. Cara, adoro treinar posterior de coxa, desde que eu aprendi a treinar esse grupamento muscular. The Last and the Best. Tiltado. Que sinais o corpo dá que estou exagerando? Primeira coisa, um cansaço que não se resolve. Ah, não podia fechar sem antes falar com meu querido amigo Bruno Skornik. Bom dia, Brunão. Ô, cara, você tava na mesa redonda, você não me procurou? Porra, Bruno. Ia fazer questão, cara. Gente, vocês querem ver um cara que tem um físico sensacional? Vai lá no Instagram, procura Bruno Skornik. O nome dele é meio difícil de escrever. Skornicki. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que é mais fácil, tá? Aqui, Bruno Skornik, tá? Pensa num cara que tem um físico bonito de você ver, tá? Esse é um cara que vocês precisam ter como é que fala? Como padrão, assim. É um físico limpo, tem muita silhueta e tem proporção. E não é garoto Bruno Skornik, hein? Ele é da minha idade, assim. Que físico, meu. Depois vocês entrem lá. Vamos ver o físico do Bruno Skornik, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Aí vocês vão entender o que é consistência, o que é fazer a coisa certinha todo dia, né? Esse é um cara que até eu me espelho, porque o cara tem uma consistência boa, viu, meu? Até eu no sentido de que eu fico falando pra vocês de consistência, né? Então é legal ter um exemplo que nem ele, que tá aqui. Brunão, esse ano eu te alcanço. Esse ano eu faço 44. Dia 16 de julho discutiremos, tá? Mas pô, que pena que você não me chamou lá. Eu também não te vi, tava lotado lá, que pena. Nem ia conseguir reconhecer alguns amigos meus que eu vi de longe também, porque eu sou míope, né? É foda. Gonçalo, você é um piadista, Gonçalo Faroia. Você é um brincante. Você é um raro, tá? Eu e o Bruno Skornik, nós vamos pegar você, Gonçalo, e aí você vai ver só esse 120 quilos seu que a gente vai fazer. Você vai ver só, seu cabra. Bom, então é isso, tá bom, 8h28, viu? Falta 20 segundos para dar 1h, então eu vou ficar aqui. Ai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acabou e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra vocês, vocês tenham uma semana maravilhosa, tudo esteja no alcance de vocês, que vocês desejam, e aquilo que vocês trabalham tanto para obter, que esteja cada vez mais perto, tá bom? Então, fiquem bem, a gente se vê logo menos, aliás, amanhã a gente se vê 7 da manhã. Ele pegou. Que danada! Vamos treinar. Dá um beijo então. Bom dia, bom dia. A gente vai treinar. Bora descer? Vamos.
Acabou. Acabou. Ai. Agora acabou. A 7, mas depende, né? Nossa, tô de batom agora.